Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Antes de começarmos a nossa atividade, vamos falar com Deus? Faz o seu pedido de oração aí, Ele está pertinho de você, ouvindo o seu pedido, ouvindo a sua oração. Baixa a cabeça, fecha os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por me ensinar na sua palavra que os filhos devem obedecer sempre aos pais, pois fazendo isso, eles podem até viver mais, pois a obediência nos livra de fazermos coisas erradas que prejudicam as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Muito bem. Lembra do nosso tema? Filhos, herança do Senhor. Em que página que estamos? 75. Pega a sua Bíblia aí. Se você não tem problema, acompanha no livro mesmo, ali em cima na mensagem do céu. Achou? Muito bem. Está em Provérbios, capítulo 23, versículo 24. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Vamos de novo? O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Provérbios, capítulo 23, versículo 24. Muito bem. Você já leu o texto, já releu o texto, para nós estarmos respondendo as questões? E para conseguirmos responder as questões, temos que ler várias vezes o texto, lembra? A gente sempre fala sobre isso. Então, vamos lá direto na página 77, na primeira pergunta, tá bom? Explique com as suas palavras o significado do texto. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Se você leu bem o texto, compreendeu o texto, você vai conseguir colocar com as suas palavras. Vou dar um tempinho. Muito bem, vamos responder juntos agora? Não precisa ser igual a resposta da professora, tá? Porque é com as suas palavras. Mas eu vou estar ajudando aqui com a resposta. Vamos lá. Os filhos são uma alegria na vida dos pais. São recompensa que Deus dá. Muito bem. Agora vamos na questão 2. A Bíblia ensina que os pais são responsáveis por amar e educar os seus filhos. Então na questão 2 a gente tem o quê? Temos duas questões na questão 2. Tá vendo? A primeira bolinha, a segunda bolinha. Vamos responder primeiro a primeira bolinha. O que Ana fez que demonstrou que ela educou seu filho Samuel? Vamos lá no texto, relembrar? Foi? Então vamos responder junto. Ana ensinou Samuel a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele era muito obediente e amava a Deus e ao próximo como a si mesmo. E na segunda bolinha, o que Eli fazia que demonstrou que ele amava seus filhos? Eli sofria muito ao saber das coisas erradas que seus filhos faziam, porque Eli ensinou seus filhos o que era certo, assim como Ana também ensinou Samuel. Só que a diferença é que Samuel colocou em prática, obedeceu a palavra de Deus. E os filhos de Eli não obedeceram. E Eli sofria muito ao ver os filhos desobedecendo aqui a palavra de Deus. Vamos à questão 3? Vamos lá. Qual a principal diferença entre o comportamento de Samuel e o dos filhos de Eli? Vamos lá no texto, relembrar? Foi? Muito bem. Vamos responder. Resposta. Samuel era obediente e os filhos de Eli eram desobedientes. Essa era a principal diferença entre eles. Quarta pergunta. A Bíblia nos ensina que o filho é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Aonde está escrito? Aqui em Provérbios, capítulo 10. Pode acompanhar aí, tá bom? Versículo 1. Muito bem. Que diz assim, ó. O filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Converse com seu pai ou com sua mãe e peça para eles responderem perguntas abaixo por escrito. Então agora você pode
esse responsável que está junto de você, pode ser o avô, o tio, a avó, alguém que a mamãe paga para estar junto com você, vai te ajudar nessa questão, tá bom? Então vamos lá? O que eu faço que traz alegria ao coração de vocês? Então essa pergunta, isso, precisam responder junto, tá? Olha aqui que eu respondi para minha filha nessa questão. Quando você obedece, traz alegria ao meu coração. Essa é a alegria de todos os pais, quando o filho obedece. Então, vamos obedecer o papai e a mamãe, obedecer o responsável que cuida de você. Agora, segunda bolinha. O que eu faço que traz tristeza ao coração de vocês? Então, olha o que eu respondi. Filho, eu tenho dois. Tenho um filho de 23 anos e uma filha de 15. Então, olha o que eu respondi. Quando você me desobedece, traz tristeza ao meu coração. Então, essa foi a minha resposta para a minha filha. Agora você vai ter a resposta dos seus pais. Aí você registra aí, tá bom? O responsável. Vira a página. Isso. Na página 78. Vamos responder a questão? Paulo ensina também algo muito importante para os pais. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Aonde está escrito isso? Lá em Efésios, capítulo 6, isso, versículo 4. Muito bem, achou? Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: Filhos, pais, não trate os seus filhos de um jeito que façam com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Agora a primeira pergunta nessa questão 5. Há alguma coisa que os seus pais fazem com você que o irrita e o entristece? Mostre a eles esse versículo da Bíblia e converse com eles sobre isso. Anote abaixo como foi essa conversa, tá? Então, eu conversei com a minha filha e eu anotei a resposta dela. Olha, a minha resposta aqui no livro. Quando meus pais contam algo meu para os meus amigos, mas eles me pediram... quando os meus pais contam algo meu para os meus amigos. Às vezes minha filha ela faz alguma coisa que eu acho engraçada, aí eu quero compartilhar com os amigos, ela não gosta, mãe, eu não quero que compartilhe, eu tenho vergonha. Então eu tenho que respeitá-la, tá bom, filha? Desculpa. Teve casos que eu contei brincando e ela ficou muito chateada comigo. Aí eu pedi desculpa, porque os pais também têm que pedir desculpa pros filhos. Falei, ai filha, a mãe ficou despercebida e me desculpa, não vai acontecer mais. Então, os pais têm que evitar, se eu sei que o meu filho ou minha filha não gosta de algo, vai causar irritação nele, a Bíblia fala que eu tenho que, os pais não podem irritar os filhos, não é verdade? E aí, então, aí você escreve aí o que o seu pai faz, a sua mãe, ou o responsável que cuida de você, que te irrita, e o que aconteceu depois, tipo assim, o que eles falaram depois desse acontecido. Agora a questão 6. Leia o texto bíblico e aprenda com o apóstolo Paulo como os filhos devem tratar os pais. Após a leitura, responda as questões. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Vamos lá. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Eu sempre falo isso para os meus filhos, que eles têm que obedecer, respeitar e honrar, como diz o versículo. Agora, qual é o dever dos filhos nessa questão? Vamos responder? Obedecer aos pais. Segunda bolinha, o que Paulo diz que as Escrituras ensinam aos filhos? Respeite o seu pai e a sua mãe. Essa é a resposta. Terceira bolinha, qual é a promessa para os filhos? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra.
Respondeu assim? Agora vamos na questão 7. Os pais se esforçam muito para criar os seus filhos. Vinícius de Moraes expressa isso perguntando: filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Leia abaixo alguns ditados populares, bem-humorados e verdadeiros sobre as lutas, mas também sobre a alegria que os pais têm ao criar os seus filhos. Então, na página 79, nós vamos ver os ditados populares que tem, tá bom? Ditados populares. Os filhos são as riquezas do pobre, filho de burro não pode ser cavalo, filho alheio come muito e chora feio, filho aborrecido nunca teve bom castigo, quem meu filho beija, minha boca adoça, antes filha feia que por demais janaleira, filhos 2 ou 3 é prazer, 7 ou 8 é fogo, filhos pai será, assim como fizeres, assim olharás, assim acharás. Filhos pequenos, dores de cabeça. Filhos grandes, dores de coração. Não há onde filho fique bem como no colo da mãe. Filhos criados, trabalhos dobrados. Então a gente ouça muito esses ditados populares, não é verdade? Agora aqui na questão 8 fala assim: agora que você já aprendeu sobre as lutas e a alegria de ser pai e mãe, escreva um poema de gratidão aos seus pais. Depois você pode copiá-lo em um cartão e entregar a eles. Você pode também enviá-los por e-mail. Tá vendo aqui, ó, nesse quadro azul? Você vai escrever um poema para os seus pais, tá? E depois você pode escrever também no cartão para você entregar para eles, tá bom? Que é muito importante, tá? E depois também vocês podem aqui no 9, ó, se com autorização dos seus pais, conectar nesses links que eu falo mais sobre o assunto dos filhos, são heranças do seu pai, da sua mãe, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Beijo!